Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que o professor Nicolas recebo vocês aqui hoje para conversarmos um pouco, sobre esse grande concurso aí da Polícia Militar da Bahia. Então, assim, olha só, já vai estar aconchegando sua cadeira, tá? Já se acerte aí. E se você já conhece minhas aulas, já me acompanha aqui no YouTube ou na plataforma do Monster Concurso no seu curso regular, você já sabe, pessoal, algumas orientações que eu sempre trago, que é o seguinte: garrafa de água na mão, a minha tá aqui, olha só, garrafa de água na mão, pessoal, papel e caneta também, uma folhinha A4, se não tiver folha A4, um caderno brochurão serve, qualquer um dos dois, e o que? Três corzinhas de caneta, azul, vermelha e preta, para a gente poder fazer algumas anotações aqui, beleza? Hoje eu vou trabalhar aqui com vocês o tópico, a matéria de Direito Administrativo para o seu concurso, tá? E, sendo mais específico, trabalharmos o tópico de extinção do ato administrativo. Um tópico assim muito recorrente em provas de concursos na carreira policial e uma das minhas apostas para o seu concurso na Polícia Militar da Bahia. Meu querido, como que você tá? Minha querida, como você tá? E aí, a semana foi boa, tá? Semana de bastante estudo, bastante preparação, espero que sim, tá? Eu falo o seguinte: toda semana é dia, Pra gente poder começar bem, pra gente poder começar aí nossos estudos da melhor forma possível, tá? Então eu desejo para vocês uma ótima semana, tá? Uma ótima em todos os aspectos, inclusive na área na sua área de estudo para concurso público. Você possa ter uma semana bastante pessoal? Uma semana que possa render bastante produtiva. Olha só, então vamos começar então? Já visto que é direito administrativo, já visto que vamos trabalhar a matéria de extinção dos atos administrativos, primeiramente eu tenho que começar a falar para vocês, tá? Começar a falar para vocês o que é, um ato administrativo. Já que nós vamos trabalhar com a extinção dele, o que seria, qual seria o conceito de ato administrativo? Temos alguns conceitos, tá, doutrinários pela doutrinadora Maria Silva Zanella de Pietro, o Eli Lopes Meireles, Carvalho Filho, enfim. Só que de forma mais genérica, e o que pode aparecer em prova é o seguinte, que ato administrativo, tá? Professor, nunca tive matéria de direito administrativo. Beleza, seja bem-vindo, tá? Pode ficar tranquilo de essa aconchegue, porque matéria de direito administrativo, pessoal, não é nada difícil. São alguns termos um pouco abstratos, tá? A nomenclatura, os conteúdos que são tratados aparentemente são abstratos, mas eu vou tentar trazer alguns exemplos para a gente poder consolidar o conteúdo, para a gente poder enxergar isso no nosso dia a dia, tá? Poder facilitar um pouco mais. Depois você vai ver que a matéria de direito administrativo vai se tornar uma das suas prediletas, pode ter certeza disso, tá? Então, olha só. Já que nós vamos tratar sobre a extinção do ato administrativo, nada melhor que antes explicar o que é um ato administrativo, O que é um ato administrativo? Olha só, ato administrativo. O que é um ato administrativo? Conceito, pessoal. Tá? Conceito, ato administrativo. Olha só. É uma manifestação unilateral, uma manifestação unilateral, tá? Uma manifestação de somente de um poder para nós. Manifestação unilateral de quem? Do Estado, tá? Uma manifestação unilateral do Estado, tá? Calma aí, não precisa ficar chateado não, calma, olha só. Para você que nunca estudou, tá? Para você que já estudou, veja essa aula de hoje como uma revisão, beleza? Para você poder reforçar, e às vezes se você tiver esquecido algum detalhe da matéria, nós vamos trabalhar ela aqui. Para quem não estudou, pode ficar tranquilo que vou trazer um conceito bastante legal para você aqui, olha só. Então vamos lá, o conceito de ato administrativo, isso aqui é uma manifestação unilateral do Estado. Então, quando o Estado ele se manifesta unilateralmente, por que é unilateral? Porque a manifestação dele do Estado é sempre dele para a sociedade, dele para os particulares, dele para os administrados, tá? Particular, administrados,
pessoas, né? As pessoas em si, em geral, a sociedade é tudo que sinônimo, tá? Sociedade, particulares, administrados, é tudo sinônimo. Então veja, conceito de ato administrativo é uma manifestação do Estado de forma o quê? Unilateral. Então o Estado, quando ele emana, tá? Emana uma ordem, ele emana um dever de observância, tá? Tudo isso é de forma unilateral. Por quê? Porque não tem a necessidade de um consentimento do particular. É sempre do Estado para nós particulares, é sempre do Estado para nós administrados. Não tem que perguntar quando é emanado um ato administrativo, não tem que saber a aquiescência, a aceitação, a anuência do particular. Não tem que saber se eu concordo com aquele ato do Estado. Não quer saber se você concorda com aquele ato do Estado. Isso é uma manifestação unilateral. Isso é um ato administrativo. É uma manifestação unilateral do Estado. Beleza? É sempre então uma manifestação de vontade do Estado para o particular, para nós particulares, tá? Falou em ato administrativo, pessoal, tem na sua cabeça o seguinte: supremacia do interesse público, tá bom? Que você vai ligar diretamente como manifestação unilateral do Estado. O Estado todo poderoso dá a ordem e o que? Cabe a nós acatar, beleza? Aí pode vir a primeira pergunta: professor, calma aí. Ah tá, só um detalhe. Isso eu coloquei manifestação unilateral do Estado porque este conceito aparece em prova, tá? Então, quando o Estado manifesta-se unilateralmente, vai falar que na sua prova é um fato administrativo. Tá errado, não é fato, mas sim um ato administrativo, beleza? Tranquilo? Então, veja, ato administrativo, conceito de prova, uma manifestação unilateral do Estado. Outra coisa para vocês aqui, pode causar um pouco de estranheza. Professor, como assim? Como que o Estado... Tá? Nós vivemos um Estado democrático de direito, aí começa, né? O cara já filosofar aqui já. Um Estado democrático de direito, onde nós temos liberdades, enfim. Como que fica essa relação de uma imposição, né? Parece algo arbitrário. Pessoal, mas é o seguinte, o ato administrativo, eu vou explicar para vocês que não há nada de arbitrariedade. O ato administrativo, ele veio para regular a nossa boa convivência. Ele veio para o quê? Como o próprio nome da matéria fala, direito administrativo. Veio para administrar, vamos assim dizer, a nossa convivência. Por exemplo, no trânsito. Cara, se não houver placas de trânsito, se não houver semáforo, como a gente consegue andar? Os próprios particulares vão gerir isso? É claro que não. Infelizmente, algumas pessoas querem ser mais espertas que outras, né? Furam o sinal vermelho, tá? Param em locais que não devem parar, tá? Então, por haver pessoas assim, pessoas que de uma certa forma não têm, vamos colocar assim no jargão popular, não trabalham com a ética, não trabalham com a moral, porque fura sinal vermelho, beleza? Estaciona em locais deficientes, idosos, assim por diante. Neste momento tem que vir o Estado falar assim: ô meu chegado, né? Dá uma segurada aí, cara, porque você está atuando de forma o quê? Antiética, imoral, né? Só que como o Estado não fala isso, ele fala o quê? Opa, você está infringindo uma das minhas normas, beleza? Eu coloquei essa parte ética, essa parte moral, para a gente poder fazer um conceito um pouco mais claro. Mas a verdade é que mais ou menos assim. Tá? Como a sociedade em geral a gente não consegue fazer a nossa própria gestão, o Estado vem, o Estado aparece, tá? E começa a aplicar algumas, o que, pessoal? Começa a aplicar algumas ordens, tá? E essas ordens, vamos assim dizer, é uma manifestação unilateral do Estado. Pouco importa se nós estamos concordando ou não, ele vai colocar aquela delimitação. Uma forma de delimitação, um exemplo, que você deve estar pensando, professor, manda um exemplo aí, mando. Uma forma de delimitação que nós podemos falar, se você, tá? Todo mundo, isso aqui é inegável, né? Todo mundo já passou por uma dessa aqui, tá? Isso aqui não é um pirulito gigante, isso aqui é uma placa de trânsito, tá? Não sou muito bom de desenho, então vocês relevem aí. É uma placa de trânsito que aqui está falando o seguinte: velocidade máxima 80 km por hora. É o limite de velocidade, 80 km, 80 km por hora. Pessoal,
isso aqui, essa placa de trânsito, ela é um exemplo claro de quê? De um ato administrativo. Era um exemplo claro de uma manifestação unilateral do Estado, que é a mesma coisa que ato administrativo. Então veja, exatamente, pessoal, exatamente isso aí que você está pensando. Essa placa de trânsito, essa plaquinha de trânsito, a placa de trânsito que nós encontramos nas ruas é um exemplo de ato administrativo. É uma manifestação unilateral do Estado. Por quê? No momento que o Estado coloca lá aquela placa de trânsito, ele está te perguntando se você concorda ou não com aquela placa, se você concorda ou não com o limite de velocidade. Há como eu posso falar para você, há essa consulta popular, tá? Opa, vou montar um questionário popular, né? Fazer uma consultoria popular para saber se os cidadãos daquela cidade, daquele estado, eles concordam com essa placa de trânsito. Saber se eles concordam, por exemplo, deixa eu colocar aqui outro exemplo, saber se eles concordam, por exemplo, com o semáforo, tá? Meus amigos, o Estado não quer nem saber. O dia que você acorda tem um semáforo em frente à sua casa, e aí? É assim que vai ficar, porque é um ato administrativo, é quando o Estado se manifesta unilateralmente, tá? Para manter o quê? Aí volta. Aí você pode observar, essa manifestação unilateral, essa imposição do Estado unilateralmente é uma forma arbitrária? Claro que não. É para criar o quê? Uma gestão, uma administração entre as pessoas. Como falei para vocês, no trânsito tá cheio de gente esperta, vem o Estado que já dá uma freada nos espertões. Aqui, ó, principalmente para o espertão, porque quem é mais tranquilo, quem vai andar sempre dentro do limite, andar de forma cautelosa, tá? Placa de trânsito para ele não faz muito sentido, mas está aqui por espertão, para espertona, placa de trânsito, limite de velocidade, que 80 km por hora. Veja, pessoal, que é uma manifestação tanto que é unilateral, tá? Veja que é uma imposição do Estado, que em nenhum momento o Estado... Nenhum momento a placa que ela coloca uma observação ou uma exceção. Por exemplo, 80 km por hora, exceto para aqueles que estão atrasados, exceto para aqueles que têm compromissos inadiáveis, urgentes. Há essa exceção? É claro que não. Meu amigo, minha amiga, 80 km por hora. Pouco importa se você concorda, pouco importa se você está atrasado, pouco importa se você está com alguma audiência, alguma reunião, tá? De urgência, pouco importa. Se quisesse andar, Se quiser chegar mais cedo, o quê? Saía mais cedo de casa também. Então aqui, ó, se ultrapassar o quê? Multa, tá? E se desobedecer ainda, multa. É uma imposição do Estado e se desobedecer, multa. Outro exemplo, semáforo, tá tudo vermelho, é o quê? O que quer dizer? Qual é a mensagem que o Estado passa com esse ato administrativo? Ordem obrigatória de parada, né? Ordem obrigatória de parada, e é para todos, novamente, não há exceção. Então, assim, não pergunta se você está concordando, não pergunta se você aceita, o Estado vem e impõe. Então, são exemplos no nosso dia a dia de ato administrativo. Fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais claro? Seja sincero, tranquilo, não é? Então, assim, eu gosto de trazer alguns exemplos para a gente poder materializar isso na nossa cabeça e, a partir disso, começar a trabalhar o foco da nossa aula, que é o quê? Que é a extinção do ato administrativo. Professor, você enrolou tudo isso para poder explicar agora a extinção? Calma, tá? Calma, tudo que a gente vai construir tem que ter uma base. Como que a gente explicar a extinção de algo que você nem sabe o que é? Extinção do ato administrativo. Beleza, mas o que é extinguir um ato administrativo, né? Então, primeiramente, trabalhamos o que é um ato administrativo, trouxe alguns exemplos, trouxe conceito de prova e agora você já tendo esse conceito prévio na sua cabeça, vamos trabalhar o que é a extinção, o quê? Do ato administrativo. Beleza? Tá fechado comigo? Então vamos lá então, vamos continuar. Se quiser, faça a anotação rapidinho. Enquanto eu bebo minha água aqui, vamos continuar então. Exemplos para os senhores aqui, tá? Então, veja só, direito administrativo é chato? Não é não, pessoal. Direito administrativo é o quê? É a relação de você ter um pouco de paciência, abrir o seu coração para a matéria, tá? E a partir disso, o quê? Você vai aprender, eu tenho certeza. Depois que você aprende, você vai querer virar professor de direito administrativo, tá? Porque direito administrativo é o seguinte, quando você não entende, é uma das piores matérias que você acha, tá? Mais complexa. Mas depois que você aprende, cara,
você quer falar difícil, entendeu? Você quer explicar o que é um ato administrativo, quer explicar o que é a supremacia do interesse público sobre o particular, você quer falar difícil, né? Isso impressiona a família. Então, assim, rapaz, o pessoal vai falar assim, rapaz, aquele menino era diferente, né? Aquela moça ali era diferente, agora já está falando em atos administrativos. O cara acha que é algo, né, muito grandioso. Então, assim, tenta levar para esse lado. Rapaz, eu vou aprender direito administrativo só para poder o quê? Não é muito bonito, não, para poder me mostrar, né, diante da família. Mostrar que eu conheço do ato administrativo, sei falar sobre, dar exemplo de placa de trânsito, de semáforo, olha só. Eu tenho certeza que depois disso aí, eu acho que vai dar uma elevada na moral aí, e você vai conseguir o quê, pessoal? Internalizar este conceito de direito administrativo. Se você não aprender, eu falo o seguinte, se você não aprende pelo amor, aprende pela raiva. O amor seria isso, né? Aprender para poder depois dar um de professor de direito administrativo, passa seus conhecimentos e ainda mais, porque é uma matéria pouco falada, né? Então, já te dá um arzinho aí mais de, vamos colocar, de mudança. E outro, se não é pelo amor, é pelo ódio, né? Porque a realidade é o seguinte, que ninguém, concurseiro geralmente está quebrado, está sem dinheiro, porque o dinheirinho que você tem, você vai investir nos livros. Então, ou é pelo ódio, está cansado de ficar sem grana, está cansado de ficar apertado, eu quero passar no concurso de qualquer jeito. Então, por isso, eu tenho que aprender o quê? Direito administrativo, tá? Então, beleza. Olha só, pessoal, é quase que nós podemos falar, tá? Que a banca, que o concurso público é quase uma manifestação unilateral da banca, porque ela pouco importa se você está querendo estudar ou não direito administrativo. Ela fala, poxa, se você quer ser policial militar aqui na Bahia, você tem que aprender o quê? Direito administrativo, né? É quase uma manifestação unilateral. Na verdade, né? Uma manifestação unilateral da banca, porque pouco importa se a nossa opinião quanto a isso. Tá? Vamos continuar então o nosso estudo. Olha só, trabalhando agora sobre extinção do ato administrativo, já que nós vimos qual é o seu conceito, o que cai bastante em prova? Temos algumas formas de extinção do ato, tá? A verdade é essa, temos algumas formas de extinção do ato administrativo. E quais são elas? Eu vou passar para vocês algumas recorrentes em provas de concurso e depois nós vamos trabalhar aqueles que mais caem. Vou começar falando com vocês aqui uma forma de extinção do ato administrativo bastante recorrente, que pode cair na sua prova, é a famosa caducidade. Caducidade, beleza? Caducidade é uma forma de quê, pessoal? É uma das espécies de extinção. Extinção do ato. Tá? É uma das espécies de extinção do ato administrativo. Caducidade. O que vem a ser caducidade e como que nós podemos identificar isso em prova? A caducidade, meus queridos, é quando uma lei nova, tá? Uma lei nova, ela se torna incompatível com o ato anterior. Uma lei nova se torna compatível com a manutenção do ato. Tá? Ou para ficar mais claro, a lei nova ela se torna incompatível com a lei anterior. Então coloque aí, olha, caducidade é quando surge uma lei nova, surgiu uma lei nova e essa lei nova, ela se torna incompatível com a anterior, com a lei anterior. Beleza? Tá aqui para vocês, caducidade, tá? O que é caducidade? Caducidade é quando a lei nova se torna incompatível, o quê? Com a lei anterior. Beleza? Show de bola? Essa aqui é a caducidade. Então, como que você identifica isso em prova e como aparece em prova? Extinção do ato administrativo, como toda a matéria de direito administrativo, tá? Como é uma matéria, pessoal, que possui pouca literalidade, tá? A gente consegue achar poucos
poucos tópicos de direito administrativo que tratam da lei, é um tema mais doutrinário, tá? São mais conceitos, então o que aparece na sua prova é essa parte mais conceitual. Então, para você matar a questão de prova, não vou me aprofundar, o que você precisa saber é que caducidade, tá? É uma forma de extinção do ato administrativo, e como se identifica isso em prova, você vai ter que procurar. Quando a prova falar, você pode olhar isso no seu site de questões, tá? Que você tiver, apostilas aqui do Monster, você vai observar que toda questão que fala sobre uma nova lei, uma lei nova que se torna incompatível com a anterior, dá-se o nome de caducidade. Beleza? Tranquilo? Outra que nós podemos trabalhar aqui, extinção do ato administrativo. É a cassação, tá? A cassação também é uma espécie de extinção do ato administrativo, tá? Então, se a caducidade é quando uma lei nova se torna incompatível com a anterior, a cassação é um pouco diferente. A cassação, meus queridos, já fala o seguinte, olha, é quando o particular, por exemplo, ele pede uma autorização, uma licença para o poder público, para poder trabalhar, para poder exercer algum tipo de atividade, só que tem que cumprir alguns requisitos, ok? Tá? Desses requisitos, né, que a serem preenchidos, ele vai apresentar isso perante a administração pública. Se ele, tá, no decorrer das suas atividades, no decorrer do desempenho ali do seu trabalho, ele descumpre, tá, ou deixa de cumprir algum requisito, haverá então a cassação daquela licença, a cassação daquela autorização. Então veja, cassação é o quê? Cassação é quando estamos falando de descumprimento de requisitos. Descumprimento de requisitos. Beleza? Beleza? Então, cassação é uma penalidade para aquele particular, por exemplo, que descumpre alguns requisitos impostos pela administração pública. Beleza? Só isso aqui, tá? Para o seu nível de prova, só isso aqui é suficiente, tá? Você pode depois colocar lá no seu site de questões, até o Monster também possui um site de questões bastante elaborado, tá? Com bastantíssimas questões e comentários. Você pode olhar, coloque o tópico de extinção do ato administrativo e resolva questões com o que eu tenho passado aqui, que eu tenho certeza que você vai resolver o que? Milhares de questões com êxito, tá? Vai acertar várias e várias questões, tá bom? Então, caducidade é uma extinção do ato administrativo e cassação também. Professor, como isso aparece em prova? Vai inverter. Vai falar, por exemplo, que a caducidade é quando o particular, tá? A caducidade, questão de prova, tá? Cuidado, olha só. Vai falar na sua prova que no que se refere à extinção do ato administrativo, temos que a caducidade é o descumprimento de requisitos pelo particular perante a administração pública, tá certo? Caducidade é o descumprimento de requisitos? Não. Errado, tá? Então o que vai aparecer na sua prova é isso, o examinador querendo fazer o quê? A troca de conceitos. Então observa bem que caducidade é o quê? É quando lei nova se torna incompatível com a lei o quê? Anterior. E cassação, tá? Caducidade é lei nova incompatível com a lei anterior. E cassação, tá? É uma o quê? Extinção do ato administrativo também, tá? Que ela é uma forma de penalidade, vamos assim dizer, penalidade para aquele que descumpre os requisitos impostos pela administração. Show de bola? Assim vai aparecendo sua prova e com este mnemônico, com este esquema no quadro aqui, a sua chance de acertar a questão em prova aumenta muito, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Duas formas de extinção do ato administrativo que cai bastante em prova, beleza? Vamos continuar? Vamos continuar então. Olha só. Essas duas aqui são muito importantes. Cassação, tá? Cassação e caducidade. Mas agora nós vamos falar da campeã, das duas formas de extinção de ato administrativo que são campeãs em prova. Que é quem?
nós temos a anulação e a revogação, tá? A anulação e revogação, campeãs de prova, muitíssimo cobrado. Vamos a elas então, olha só. Quais são as campeãs de prova? É a anulação. Anulação. O que eu falei, pessoal? Eu falei anulação e o quê? Acho que eu falei errado. Os campeões de prova é a anulação e revogação, tá bom? Se eu falei algo diferente disso, me perdoe. Anulação e revogação. Beleza? Revogação. Anulação e revogação são as campeãs de prova. São as formas de extinção do ato administrativo que mais aparecem em provas do que da seara policial, de concursos da área policial. Eu tive esse cuidado para fazer isso, para trazer isso para vocês. Por quê? Porque por mais que direito administrativo seja um tópico cobrado na sua prova, tá? Para tribunal, direito administrativo é cobrado de uma forma. Para a área fiscal, direito administrativo é cobrado de outra forma. Eles dão focos, né, em outros tópicos ou até mesmo subtópicos. E para a carreira policial é cobrado de outra forma. Então, assim, para as carreiras policiais, tá? Para a galera da Polícia Militar da Bahia, trouxe para vocês algo que é muito recorrente, é a parte de extinção do ato administrativo. Então, tenho esse cuidado também para trazer um conteúdo, não só um conteúdo, mas um conteúdo objetivo direcionado para você. Olha só, vamos lá então, anulação e revogação. Como que isso aparece em prova? Novamente, falei para vocês, né? Conceitinho doutrinário, não é isso mesmo? Conceitinho doutrinário. Então, o que nós temos é o seguinte, é a recorrência, tá? O que nós temos é a parte conceitual. O que cobra muito é o conceito. O que é anulação? O que é revogação, tá? Quais as diferenças entre elas, porque nós vamos identificar algumas diferenças, algumas peculiaridades entre a revogação e a anulação que pode confundir o candidato, e o examinador, sabendo disso, vai utilizar para tentar te confundir, beleza? Então nós vamos ver tudo isso aqui lado a lado, para que você possa pegar. Por isso que eu te falo, deixa a folha 4 e faça as anotações, tá bom? Que vai te ajudar muito na hora de resolver suas questões. Mas olha só, antes de darmos continuidade, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada aqui agora. Eu quero que você levante, tá? Vá ao banheiro se for necessário, depois beba água, coma alguma coisa, repõe as energias e volte aqui que eu estou te guardando, beleza? Até daqui a pouco, até mais.
Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, tá? E aí? Foi lá, já fez a repouso energia, comeu alguma coisa? Deu uma esticada nas costas? Pessoal, espero que sim, tá? Porque isso é normal, olha só. É normal que eu falo o seguinte, é normal a nossa concentração diminuir ao longo da nossa aula. Normal. Olha só, esses intervalos não são feitos de maneira aleatória. Tudo é feito de maneira proposital, porque, pessoal, para você poder manter elevado o seu nível de concentração, porque quanto maior o seu nível de concentração, maior o seu poder para absorver o nosso conteúdo. Então eu falo, deu intervalo, respeite o intervalo, tá? Levante da cadeira, se estique, tá? Para, pessoal, pode parecer bobeira, mas tudo isso é muito importante. Se estique, vá ao banheiro, coma alguma coisa, tá? Porque o momento que você está aqui na nossa aula, este é o momento de você não levantar. Este é o momento de não mexer no celular. É o momento de manter foco aqui em mim. Mas durante o intervalo você pode fazer isso, tá? Professor, mas o intervalo ficou curto. Não tem problema, dá um pause, tá? Você não acabou o que tinha que fazer? Pausa. Vai lá, essa é a vantagem de poder estudar dentro da nossa casa. Essa otimização de tempo. Você consegue fazer essa gestão do tempo direcionado para você. Quanto num presencial, por exemplo, nós temos que respeitar todas as regras do quê? De forma sistemática. Mas aqui tem essa vantagem. Então não acabou de fazer o que você tinha de fazer. Ah, vou comer mais alguma coisa, vou dar uma esticada. Nada de extrapolar também demais, ficar 40 minutos, 30 minutos. Não, aí também não. Mas de 10 a 15 minutos, belezinha. Comeu, esticou as costas, repousa energias, volta, senta e mantém a concentração em mim, beleza? Pessoal, muito obrigado então, espero que você tenha feito isso. Vamos dar continuidade? Olha só, anulação e revogação, né? É o que a gente estava trabalhando aqui agora há pouco. São as campeãs em prova, beleza? E pode olhar em provas anteriores que o examinador faz é trocar o conceito de ambas, tá? Falar que a anulação, por exemplo, ela se aplica em aspectos de conveniência e oportunidade. E aí te pergunto, você saberia responder essa questão como certo ou errada? A anulação, ela ocorre em aspectos que a administração pública analisa a inconveniência ou a inoportunidade, tá? Que não é mais oportuno aquele ato, por exemplo, seria isso? Então, a anulação pode ocorrer em atos de inconveniência e oportunidade? Pessoal, é assim que funciona? Hein? Se você não sabe responder, pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar isso aqui agora. Mas é dessa forma que cai em prova, beleza? Fala sobre os efeitos retroativos, beleza? Pergunta para você quem pode, tá? Quem pode promover a anulação ou uma revogação de um ato administrativo. Tudo isso vamos ver aqui com calma na nossa aula de hoje, tá? Então, continuando. Chega de mais conversas, vamos diretamente para o nosso quadro. Então nós vamos ver aqui, ó, vamos começar pela anulação. O que é a anulação? A anulação nós já sabemos que é uma extinção de quê? De ato administrativo. E ato administrativo, você já viu o que é? Que é uma manifestação que unilateral do Estado. Exemplos, placas de trânsito, semáforo e assim por diante, não é mesmo? Então é uma extinção destes atos. Ou vários outros, né, que nós podemos tratar dentro de ato administrativo. Então, uma das formas de extinção desses atos, do ato administrativo, é a anulação. Mas como que a anulação ocorre? A anulação só vai ocorrer em quais tipos de atos? Será que tem essa delimitação para a gente poder trabalhar? Exatamente. A anulação, meus queridos, você pode colocar aí, olha, que ela só ocorre em ato. A anulação só ocorre em ato inválido ou ato o quê? Ilegal. Tá? Então a anulação, pessoal, ela só vai ocorrer quando nós estivermos tratando um ato que ele é inválido ou até mesmo ilegal. Então, quando eu falei para vocês aquela hora sobre conveniência e oportunidade, a questão estaria errada. Vamos ver daqui a pouco que conveniência e oportunidade, o que é conveniência? Se aquilo é conveniente para a administração pública. E oportunidade, se é oportuno, tá? Se realmente cabe à administração pública atuar ou aceitar aquele tipo de determinada tarefa ou serviço naquele momento. Tudo isso é revogação. Então veja que é o primeiro pega, a primeira sistemática de prova aí, tá?
Beleza? Então, falou em anulação, vocês vão lembrar que a anulação ela só vai ocorrer quando o ato for inválido ou um ato ilegal. Por exemplo, alguém foi condenado, dando exemplos, tá, pessoal? Alguém foi condenado, Melhor, vamos aqui, ó. Para conseguir determinada autorização do poder público, alguém se utilizou de um documento falso, tá? Esse documento falso, ele é ilegal, esse documento falso, ele é inválido, mas aquela pessoa conseguiu autorização pelo poder público. O que vai acontecer? Essa autorização, ela será, pessoal, anulada. Por que ela será anulada? Porque o documento pelo qual ele conseguiu aquela autorização era um documento inválido, era um documento ilegal. Extinção do ato administrativo. Beleza? Vamos assim imaginar. Tranquilo? Então, a anulação você vai identificar na sua prova como ilegalidade ou um ato inválido, tá? Outro detalhe, tá? Outro detalhe. Quem pode promover a anulação? Tá? Quem pode promover a anulação? Quem? Tá? A anulação pode ser feita por quem, meus queridos? Quem pode fazer, quem pode promover a anulação de um ato administrativo? Nós temos a figura, tá? Nós temos duas figuras aqui. Vamos colocar para vocês. Quem pode promover a anulação de um ato administrativo pode ser o próprio poder público, tá? A própria administração pública. Vamos colocar a própria administração pública. Como assim? A própria administração pública. Se foi a própria administração pública que concedeu aquela autorização, vamos dizer, e a própria administração tomou ciência que aquele papel pelo qual ele apresentou os requisitos para que pudesse obter aquela autorização, aqueles documentos eram documentos inválidos, eram documentos ilegais, ela mesma, tomando ciência, pode promover a anulação. Ou então, a administração pública não tomou ciência que aquele documento era um documento ilegal, era um documento inválido. Ele pode ser provocado por terceiro, tá? E neste momento, pela provocação de terceiro, a autoridade judiciária, tá? O poder judiciário, mediante provocação, ele pode promover a anulação daquele ato. Então, a anulação pode ser feita tanto pela própria administração quanto pelo poder, o que, pessoal? Poder judiciário. Pelo poder judiciário. Beleza? Então, a anulação feita tanto pela própria administração quanto pelo poder, o que? Judiciário. Belezinha? Tranquilo? Então, se perguntar na sua prova, tá? Falando que somente a própria administração pode anular um ato administrativo, questão errada. Ou então, no que se refere à extinção do ato administrativo, somente o Poder Judiciário, quando provocado, pode anular um ato administrativo. Questão errada também, porque tanto a administração quanto o Poder Judiciário pode promover a anulação do ato administrativo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Agora, a anulação, pessoal, ela pode ocorrer em quais atos, tá? Pode ocorrer em quais atos? Aqui, olha. Quais atos podem ser anulados? Nós temos atos vinculados e nós temos atos discricionários. Só para poder ser bem breve, olha só. O que é um ato discricionário? O que é um ato discricionário? E o que é um ato vinculado? Tá? Um ato vinculado e um ato discricionário. Ato discricionário é quando o poder público confere, tá? Quando o Estado confere ao agente público uma margem, tá? Uma liberdade de atuação. Então coloca aí discricionariedade, tá? É quando o Estado, tá? Confere ao agente público uma margem de liberdade, para a atuação.
beleza? Então, discricionariedade é isso. O ato discricionário é quando o poder público confere ao agente público uma margem de liberdade para que possa atuar. Professor, exemplo aqui, ó, de ato discricionário. Se o poder público vai aplicar uma multa, o fiscal vai aplicar uma multa em um estabelecimento que porventura não obedeceu ali aos requisitos, aos regramentos, aos protocolos de vigilância sanitária, por exemplo, tá? Ele vai aplicar uma multa e essa multa ela pode variar de 10 a 100 salários mínimos. Você concorda comigo que o agente público ele tem essa liberdade? Ele pode aplicar tanto 10 quanto 15, 20, 40 ou até mesmo 100 salários mínimos? Olha só, o poder público conferindo a ele uma margem de liberdade para que ele possa atuar. Ele pode aplicar uma multa de 10 a 100 salários mínimos. Isso é uma margem de liberdade que o Estado conferiu a ele para que ele possa atuar. Este ato, então, é um ato discricionário. Beleza? Então, margem de liberdade para atuação. Lembra do fiscal que vai punir, tá, o proprietário daquele estabelecimento ali, aplicando uma multa entre 10 a 100 salários mínimos. Se tem essa liberdade, se tem essa margem de escolha de 10 a 100 salários mínimos, concorde comigo que isso é o quê? Um ato discricionário, tá? Margem de liberdade para atuação. Já o ato vinculado, nós podemos identificar como contrário, tá, do discricionário. Se o discricionário é quando o Estado confere ao agente público uma margem de liberdade, o vinculado é sem margem, tá? Isso mesmo. Sem margem de liberdade. Para atuar. Tá? Se discricionário é uma margem de liberdade para atuação, vinculado sem margem de liberdade para atuar. Por quê? O vinculado, pessoal, ele obedece ao preenchimento de requisitos. O ato vinculado ele se refere único e exclusivamente ao preenchimento de requisitos. Por exemplo, por que é preenchimento de requisitos? Se você, como particular, preencher aqueles requisitos, o agente público não tem outra escolha a não ser conceder a você o que você procurava, o que você se propôs a cumprir. Por exemplo, vou te mostrar como que funciona esse ato vinculado e por que se refere ao preenchimento de requisitos e por que ele não possui margem de escolha para atuar. Olha só, quando você vai tirar sua habilitação, tá? Sua habilitação. Para que você possa ter a sua habilitação em mãos, você tem que passar por algumas etapas, alguns requisitos, tá? Você tem que preencher alguns requisitos. E quais seriam eles? Por exemplo, passar na prova de legislação, passar na prova de psicotécnico e também passar na prova de direção. Então tem a prova teórica e tem a prova prática. Você, pessoal, foi aprovado e foi bem sucedido em todas essas etapas, concluindo até mesmo a prova de direção, tá? Te pergunto, você preenchendo todos esses requisitos, a liberdade, a escolha para o agente público virar para você e falar assim, meu querido ou minha querida, por mais que você preencheu todos os requisitos, por mais que você passou na prova de legislação, no psicotécnico e até mesmo aqui na prova prática de direção, eu não vou te conceder, não fui com a sua cara, eu não vou te conceder aqui esse documento, tá? Essa licença para poder dirigir. Essa escolha dele virar para você e falar que por não gostar ou por qualquer outro motivo ele não vai te entregar a habilitação? Não, ele é obrigado a te entregar a habilitação. Veja, o agente público ele não possui margem de liberdade para atuar. Ele fica o quê? Vinculado. Por que ele fica vinculado? Porque você preencheu todos os requisitos. Você passou em todas as etapas. Preencheu os requisitos, ele é obrigado a te dar a sua carteira. Beleza? É um exemplo aqui de vinculado. Então, discricionário e vinculado para vocês. Voltando aqui, no que se refere à extinção do ato, a anulação, pessoal, então, ela pode ocorrer tanto no ato discricionário
quanto no ato vinculado. Então ela pode ocorrer tanto no ato discricionário quanto no ato que, pessoal, vinculado. Beleza? Tranquilo. Quis trazer isso para vocês para a gente saber, tá? Ah, tá, beleza. Pode acontecer em relação ao ato discricionário ou vinculado. Mas o que é um ato discricionário e o que é vinculado? Então, para não ter essa dúvida na sua cabeça, trouxe aqui para vocês do que se trata, tá bom? Então, a anulação, retomando, tá? É importante, a anulação só vai falar em anulação quando o ato for inválido ou ilegal. Te pergunto, pode anular um ato que é legal? Não, tá? Para anular tem que ser um ato ilegal ou até mesmo inválido. Quem pode anular o ato? A própria administração quando tomar ciência ou até mesmo o poder judiciário quando provocado, tá? E quais atos podem ser anulados? Tanto o ato discricionário quanto o ato vinculado, nós vimos aí. Por último, não menos importante, vamos falar sobre o efeito, tá? Qual é o efeito da anulação, tá? Quando se anula um ato, por exemplo, quais são os efeitos que ele gera, pessoal, no mundo jurídico e no mundo físico? Olha só, vamos imaginar que determinada pessoa conseguiu autorização, tá? Para poder abrir um hot dog, enfim, em uma praça, pouco importa, pessoal. Conseguiu ter essa autorização para poder abrir um hot dog na praça, por exemplo. Depois que essa determinada pessoa, vamos dar o nome para ele de Seu João, o Seu João conseguiu abrir a barraquinha de hot dog lá na rua, tá? Só que os documentos que ele apresentou, por exemplo, para a administração pública, eram documentos ilegais ou inválidos, tá? Te pergunto, o que acontecerá? A anulação. Os efeitos da anulação, eu quero que você coloque aí no seu caderno, eles são efeitos o quê? Retroativos, tá? Retroativos. Por quê? Porque quem se beneficia de algo ilegal, e por mais que ele fez uso durante determinado tempo, todo aquele tempo que ele usufruiu diante de uma ilegalidade, ele tem que restituir a quem? Restituir para a administração pública. Então veja, se determinada pessoa, se utilizando de documento ilegal, ficou 5, 6 meses, tá? Se utilizando de determinado local ou se utilizando de determinado benefício que ela conseguiu, tá? Através de uma autorização, por exemplo, e essa autorização veio por meio de um documento ilegal, ela tem que ressarcir a administração pública durante esses 6 meses que foram utilizados. Por quê? Porque a anulação ela tem um efeito o quê? Retroativo. Ela tem um efeito retroativo. Posso falar com você mais? Vai aparecer na sua prova uma palavrinha em latim, se quiser quiser te complicar, a palavrinha ex tunc. O que é ex tunc? Ex tunc é a mesma coisa de retroativo. Beleza? Essa palavrinha cai e muitos candidatos o quê? Tropeçam, tá? Escorregam quando vem esse termo aqui. Acaba confundindo. Então veja, pessoal, o que nós temos para trabalhar de anulação, o que cai na sua prova sobre anulação, tá tudo esquematizado aqui. Bacaninha, tá? Então, retomando, a anulação, ato inválido ou ilegal, feita pela própria administração ou poder judiciário, dentro ela pode anular tanto o ato administrativo quanto o discricionário e os seus efeitos são retroativos. No latim, tá? Ex tunc. Olha que bonito. Mas a gente chega para sua família e fala, virar para sua família, virar do nada, fala assim, ex tunc. Né? O pessoal acha que você está doido, mas não, você aprendeu o quê? Direito administrativo, é bonito, né? Ex tunc fala com o pessoal que está aprendendo que latim aqui no Monster Concursos, que é a mesma coisa de efeitos retroativos. Show? Olha só, vamos passar aqui então para a parte de quê? De revogação. Agora vocês vão entender por que elas são campeãs em prova. Porque elas têm muita coisa em comum, tá? Muita coisa em comum. Porque na revogação pergunta sobre o que ato será revogado, tá? Quem pode revogar, quais atos serão revogados, até mesmo os efeitos deles. Vamos ver que tem essa diferença, tá? Entre a revogação e a anulação, tá? Vamos começar aqui então? Se a anulação, meus queridos, se a anulação para que possa ocorrer uma anulação, este ato tem que ser ilegal ou inválido. Na revogação é um pouco diferente. Na revogação, nós estamos tratando de um ato
totalmente válido. Tá? Para que possa ocorrer a revogação, este ato tem que ser válido, tá? Porque nós não estamos trabalhando aqui agora se aquele ato é ilegal, se aquele ato é inválido, se a pessoa agiu de má fé. Não. Aqui na revogação o ato é válido, a pessoa agiu de boa fé, tá? Estava tudo dentro dos parâmetros legais, tudinho, tudo bacaninha. Só que é o seguinte, aqui como o ato é válido, nós não discutimos a legalidade dele. Se a pessoa agiu de má fé, se a pessoa ela fez aquilo para se beneficiar de forma ilegal, de forma alguma. Aqui o ato era válido e a pessoa conseguiu de forma honesta, de boa fé. Só que, tá? O que é analisado aqui também é algo chamado, pode aparecer na sua prova, de mérito administrativo. O que é mérito administrativo? Porque no mérito administrativo, meus queridos, o que é analisado pela administração pública, e eu falei com vocês, é o quê? O que é analisado é a conveniência, ou até mesmo o quê? Oportunidade. Tá? O que é analisado aqui é a conveniência e até mesmo a oportunidade. É analisar se aquilo é conveniente para a administração e até mesmo se é oportuno, se é o momento ideal de trabalhar aquilo. Um exemplo que eu dei anteriormente que posso reforçar e vamos imaginar o seu Zé, que buscando uma autorização do poder público, da prefeitura, por exemplo, uma autorização para poder trabalhar com uma barraquinha de hot dog, vamos imaginar assim, uma barraquinha de hot dog em frente ali à prefeitura, ele entra em contato com o prefeito, apresenta o projeto dele e busca essa autorização. O prefeito concordando, autoriza. Tá? Vamos imaginar um cenário hipotético aqui, de revogação, para poder ficar claro para você. O seu Zé começa a comercializar, então, ali hot dog, tá? Em frente à praça. A praça é muito movimentada, pessoas que trabalham na prefeitura, o fórum fica logo ali também, pessoas que trabalham no fórum, comércios na cidade também estão em volta. Então, o seu Zé tem o quê? Tem um público muito grande. Inclusive, um dos públicos do seu Zé é uma galerinha que anda de skate, tá? Gosta aí também de um baseado, tá? Da famosa cannabis sativa, né? Para não falar maconha. Eles gostam dessa plantinha e o pessoal faz uso constante. O que acontecia? Quando eles faziam bastante uso e dava aquela fome, eles iam para cá se alimentar. Agora que o seu Zé está trabalhando com a barraquinha ali em frente, próximo a eles, e o cachorro-quente é 10, o cachorro-quente é sensacional, o que eles vão fazer? Vão comer ali mesmo, vão matar a larica ali mesmo com o seu Zé. Só que o pessoal é sem noção, tá? Ao invés de comer de forma organizada, colocar, né, o lixo onde tem que colocar no lixo, não. Pega, joga molho no chão, tá? Come de qualquer jeito, deixa cair, né, batata palha, molho no chão. Sacolinha no lixo, nem pensar, onde quiser já deixa pelo canto. O que aconteceu? Um local da praça que era totalmente organizado, tinha um fluxo de pessoas ali constante, sem paralisar muito, começou a ficar desorganizado, paralisação de pessoas, aumento de lixo, com aumento de lixo, tá? Com resto de alimento veio barata, rato. Então, pessoal, pombo, encheu a praça de pombo. O que aconteceu? Neste momento, o prefeito, vendo uma situação que era totalmente válida, a autorização que foi concedida ao seu João, lá nem lembro mais o nome dele, era totalmente válida, tá? Mas analisando o mérito administrativo, analisando a conveniência, se aquilo é conveniente para a administração pública, se aquilo é oportuno para a administração pública, se aquele caos que está acontecendo, aquilo, de uma certa forma, ainda é conveniente, analisando estes requisitos, o prefeito pode falar assim, seu Zé, até ontem estava bacana, a partir de hoje em diante não nos convém mais, não é mais oportuno por tudo isso que foi gerado. Então eu vou ter que revogar o seu ato. Então veja, pessoal, o trabalho era legal, a autorização era válida, o seu Zé agiu de boa fé, mas por não ser conveniente nem oportuno para a administração, o que houve com aquela autorização? Ela foi revogada. Sabe o que sua prova vai falar? Que a revogação será anulada. Tá? Vai te contar toda essa história semelhante e falar que ela foi anulada. Cuidado, a anulação é ato inválido, ato ilegal. O seu Zé
era um ato totalmente legal, totalmente válido, só que aquilo não era mais oportuno nem conveniente para a administração. Então veja, falando em revogação, palavra-chave conveniência e oportunidade. Deixa isso marcado aí, tranquilo? Agora sabendo, né? Show de bola, pessoal? Olha só, pode ficar tranquilo, não é bacana? Direito administrativo é massa, não é? É bacana. Depois você começa a pegar alguns conceitos-chave, internalizar, trazer para o nosso dia a dia, eu acho que fica outra coisa, né? Pessoal, olha só, nossa aula daqui a pouco a gente está terminando, só para trazer para vocês, antes que eu me esqueça. Pessoal, se está gostando, se a aula está bacana, se está fazendo sentido para você, deixa o like, tá? Ajuda demais, é o feedback que eu tenho de vocês para mim, tá? A única forma de poder se comunicar aqui é através do seu like e através do quê? Dos seus comentários. Então, gostou? Comenta, fala aí embaixo se você achou, o que você achou, o que eu poderia falar, qual o conteúdo de direito administrativo que você quer que eu traga para você, pode deixar nos comentários aí também, beleza? E deixa o seu like, ajuda demais, tá? Para saber que eu estou no caminho certo e trago conteúdo relevante para vocês, tá? Então, conto com você aí, beleza? E se inscreva também no nosso canal. Muita gente tem nos assistido, tem nos acompanhado, mas não são inscritos. Então, se inscreva, por quê? Porque todo conteúdo que vier novo, toda informação sobre concurso com edital aberto, como teve agora da Polícia Militar do DF, o Monster sempre traz. Então, se você é inscrito, você está nos acompanhando, essas informações vão chegar para você em primeira mão, tá? Para te manter sempre o quê? Bem informado. Então vamos continuar então, olha só, revogação, já falei o que é revogação, agora já dei exemplos também sobre o que é revogação, agora vamos entender aqui, da mesma forma, quem pode promover a revogação? Quem pode promover a revogação? A revogação pode ser feita por quem? Pessoal, diferente, tá? Diferente aqui da anulação, a revogação só pode ser feita somente pela própria administração. Poder judiciário, marque isso aí, cai direto em prova. Poder judiciário não revoga ato de outros poderes. Ele anula? Anula. Revogar? Jamais. Tá? Então, feito pela própria administração. Quais atos podem ser revogados? Atos. Na verdade, que nem é atos, é ato. Só pode ser revogado um ato quando ele é discricionário. Ato vinculado não pode ser revogado, tá? Ato vinculado não pode ser revogado, beleza? E por último, não menos importante, os efeitos. Efeitos da revogação. Se o efeito é retroativo, tá? Ex tunc, os efeitos da revogação, eles são não retroativos, tá? Não retroagem. Não retroagem. Você pode encontrar na sua prova também como ex nunc. Por que ex nunc? Só marcar nunc de nunca. Nunca retroage, tá? Não retroage. Olha só que interessante. Paralelo. Anulação, inválido, ilegal. Revogação, ato válido. Anulação feita pela própria administração, poder judiciário. Revogação feita somente pela própria administração. Então já pode fazer um pega aqui na questão. Quem pode anular quais atos? Tanto discricionário quanto vinculado. Já na revogação, somente atos discricionários podem ser revogados. Ou outra questão de prova e sobre os efeitos que despencam em prova de concurso. Anulação, retroativo ex tunc, revogação, não retroativos ex nunc, tá? Deixa marcado aí, pessoal. Essas são as formas mais recorrentes em prova de concurso público no que tange à extinção do ato. E trabalhamos também a cassação e a caducidade, juntamente com a anulação e revogação. Meus queridos, tira um print da tela, tá? Espero que você possa ter feito bom proveito da nossa aula de hoje. Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês, tá? E novamente, deixa o like, se inscreva no nosso canal, dê um toque no sininho também para as notificações chegar até você, tá? E espero sinceramente ver vocês em breve. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Nos vemos numa próxima e até mais.